Bem-vindo, à minha frente está um OnePlus 15R e hoje vou mostrar como você pode fazer um hard reset neste dispositivo através do modo de recuperação. Então, antes de começar, gostaria de mencionar rapidamente algumas coisas importantes. Primeiro, você pode realizar esse tipo de procedimento, ou seja, redefinir o aparelho para remover um bloqueio de tela que você tenha configurado e não se lembra mais. Talvez seu filho tenha configurado, ou seja, qual for o caso, você pode remover isso. Agora, dito isso, ao fazer esse procedimento para remover um bloqueio de tela, é muito provável que seu dispositivo fique bloqueado pelo FRP. Isso acontece quando o telefone, antes da redefinição, também tem uma conta Google conectada. Então, se eu for em usuários e contas, e aqui tiver uma conta Google, o aparelho ficará bloqueado pelo FRP. E o que isso significa é o seguinte: assim que a redefinição terminar e você for configurar o aparelho, será obrigado a verificar ou o bloqueio de tela ou a conta Google. E se você não conseguir fornecer uma dessas informações, não conseguirá concluir a configuração do seu dispositivo, ficando assim com um aparelho bonito, mas inutilizável. Agora, é possível que você consiga remover ou contornar isso. Indo a algumas dessas lojas GSM que vendem aparelhos usados, às vezes eles oferecem esse tipo de serviço, ou na maioria das vezes oferecem. Antigamente você poderia fazer isso em casa, sem nada, sem custo algum, mas desde o Android 14 ou 15 isso não é mais possível. O Google corrigiu todas essas vulnerabilidades. Então eu não tenho mais esse tipo de vídeo para gravar, então as pessoas não conseguem mais burlar isso em casa. Mas, com sorte, algumas lojas ainda podem remover isso para você, se você quiser. Obviamente por uma pequena taxa. E a última coisa que quero mencionar é que, ao redefinir seu dispositivo, todos os dados nele serão completamente removidos. Então, quaisquer vídeos, fotos, dados de usuário, aplicativos, tudo isso será apagado. Então, se você quiser, pode criar um backup. E você tem várias maneiras diferentes de criar um backup. Mas se você não souber o bloqueio de tela, na verdade, não consegue fazer backup do seu dispositivo, então, para as pessoas que sabem o bloqueio de tela, você pode ir nas configurações. E aqui, bem no final, você vai encontrar Sistema e Atualização, e depois Backup e Redefinição. E você deve selecionar uma das duas opções que estão bem aqui. Agora, a superior será a de cima, enquanto a inferior, mas disponível literalmente para qualquer dispositivo, será esta aqui do Google. E eu, pessoalmente, não recomendo, pois há muitas incertezas quanto a ela. Então, por exemplo, aplicativos que você tem neste dispositivo, se tentar fazer backup deles, só serão salvos se tiverem sido baixados da Play Store. Se você baixou seus aplicativos do GitHub ou de qualquer outra fonte, mesmo que eles também estejam na Play Store, se os aplicativos não foram instalados a partir da Play Store no seu dispositivo, bem, eles não serão atualizados. O Google não está nem aí para esses aplicativos, desde que você não os tenha baixado da Play Store. O mesmo vale para fotos, já que seu Google Drive normalmente tem o quê? 15 GB de espaço para fotos, e-mails e todo o resto. Se as suas fotos ou qualquer outra coisa ultrapassarem esse limite, obviamente tudo o que exceder os 15 GB fica de fora, o que claramente não é muito bom. Como método de backup, agora, a opção de backup e migração do IBLD permite que você clone diretamente o seu telefone, clone este telefone para outro ou crie um backup local. Agora, uma coisa, ambas as opções são viáveis dependendo do que você deseja fazer. Se você for redefinir o aparelho dessa forma ou de qualquer outra maneira, porque você pode comprar um novo telefone e então usar a função de clonar telefone, mas lembre-se, a clonagem só vai funcionar se o seu novo telefone, se este aqui for o antigo, também for da OnePlus, ou Realme, Oppo ou Vivo. Um desses 4 aparelhos, todos usam o mesmo aplicativo chamado Clone Phone. Mas, por exemplo, se você tiver um Samsung e o Samsung for o seu novo telefone, então você precisará baixar o aplicativo que a Samsung utiliza. E para a Samsung, esse aplicativo é o Smart Switch. Funciona praticamente da mesma forma, mas cada marca tem sua própria versão. Como exemplo, a Xiaomi também tem o Mi Mover. Então, isso é uma coisa como um backup local, não na nuvem. Acredito que ele também usa o Clone Phone como base para isso. Mas isso permite que você, ao invés de transferir seus dados para um novo telefone, transfira-os para um cartão SD.
Agora, novamente, se eu estiver correto sobre isso, já que eu nunca testei, isso novamente te prenderia a uma dessas 4 marcas. Como mencionei, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme e quaisquer outros dispositivos podem não ter acesso a esse backup. Mas, no geral, é uma opção interessante. Se você tem um desses 4, supondo que precise ter um desses 4, qual deles? Novamente, confira se você realmente tem interesse nisso, pois isso permitiria que você criasse um backup dos seus dados. Para algo como um cartão SD, porém, você precisa de um adaptador USB-C para cartão SD, já que não há entrada para cartão SD. Enfim, agora com tudo isso esclarecido, podemos prosseguir. Então, primeiro de tudo, vamos precisar desligar o nosso dispositivo. E não importa se você conhece ou não a sua tela, se gosta ou não. Você pode pressionar o botão de energia e o de aumentar o volume ao mesmo tempo, o que vai abrir as opções de inicialização. A partir daqui, deslize para baixo para desligar o seu dispositivo e você sentirá uma vibração indicando que o telefone foi desligado. Depois de fazer isso, segure o botão de energia e o de diminuir o volume ao mesmo tempo, e quando você vir o logo da OnePlus na tela, solte o botão de energia. Agora vou aumentar o brilho da câmera só para que você possa ver outras opções aqui. Como você pode ver, agora há mais opções visíveis. Não há controles de brilho aqui, então peço desculpas por isso. Eu realmente preciso estourar o fundo. Estourar o fundo da imagem, essa é a única maneira de mostrar isso. Mas enfim, aqui vamos escolher o idioma desejado e para mim esse idioma é o inglês. E em seguida, temos a opção de formatar os dados. Você deve clicar nela e isso vai gerar um código aleatório, certo? Você pode ver, agora está em 91,37, mas não se preocupe, isso não tem nenhuma relação com o bloqueio de tela. Então, esse código é apenas uma confirmação de que você não clicou nessa opção por engano, e ele é protegido por esse código aleatório. Como eu disse, agora está em 91,37. Se voltarmos aqui, agora está diferente. Não é mais 91,37, agora é 20,85. Ou seja, ele muda toda vez que você clica nessa opção. Então, de qualquer forma, vamos digitar o código e também, se você fizer isso muito rápido, às vezes pode acabar pulando um. O número como está, você precisa ser um pouco mais devagar ao digitar. Então, apenas certifique-se de que cada um desses números seja realmente inserido. E uma vez que você digite corretamente, aparece esse pop-up aqui. Formatar dados. Todos os dados do usuário serão redefinidos. E já está feito. Então vamos clicar em OK, e isso vai reiniciar o dispositivo automaticamente e continuar a redefinição, o que vai levar menos de 1 minuto. Então vou deixar terminar e volto assim que a tela de configuração estiver visível. E aí está. Se você achou isso muito útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.